make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 7 de vocês, que a gente fala aqui sobre Roma, né? Roma Antiga. Bora lá continuar então, galera? Vamos lá, pessoal. Então, na semana passada nós vimos sobre a formação, né? Sobre a origem de Roma e hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o que era a sociedade, tá? E o que era a monarquia nesse momento aí, tá bom? Vamos lá, galera. Então, vamos lá. A sociedade romana ela era dividida aí em grupos sociais. Você pode ver aqui que é uma pirâmide social, né? Uma hierarquia, digamos assim, dividida pelos poderes. No topo você tem os patrícios, os grandes proprietários de terra, né? A elite governante da sociedade romana, tá? Logo abaixo você tem os cidadãos também romanos, que eram os plebeus, mas eles não tinham direitos políticos, né? Eles não poderiam governar assim como os patrícios. Esses plebeus geralmente eram trabalhadores livres, comerciantes, tá bom? E quando eles estavam junto dos patrícios, agregados ou dependentes, né, fazer algum serviço em troca de proteção, eles eram chamados de clientes, tá? Então, a massa do plebeu aqui, né, o grupo dos plebeus, era justamente a maioria da população romana que era comandada pelos patrícios, ok? Na base da sociedade você tem os escravos, então quer dizer que a sociedade romana era uma sociedade escravista, outra característica aí, né? Esses escravos aqui, eles poderiam ser por guerra ou por dívida, né? Ou seja, quando os plebeus estavam endividados com os patrícios, eles acabavam se escravizando, tá? Para pagar suas dívidas. Ou quando você tem aqui a expansão romana, os prisioneiros de guerra acabam se tornando escravos, tá bom? Um outro detalhe também é que os plebeus, eles eram a base do exército romano. A parte principal, né, os soldados, eram compostos pelos plebeus, tá bom? E por conta disso vai acontecer vários conflitos, né, várias revoltas aí por parte dos plebeus. E é muito comum, quando a gente fala sobre a história de Roma Antiga, a gente encontrar conflitos entre patrícios e plebeus por questões, por direitos políticos, ok? Bora lá? Então, quando se fala sobre a história de Roma Antiga, a gente trabalha 3 períodos políticos distintos aí, né? 3 fases durante a Roma Antiga. Você tem a monarquia, depois a república e, por fim, o Império Romano, tá bom? Bora começar aqui com a monarquia, galera, que foi de 753 a.C. até 509 a.C., tá? Desde a formação, né, da sociedade romana até 509. Quais são as características que nós temos aqui sobre a monarquia, pessoal? Tu tens uma instituição muito poderosa nesse momento, que aliás essa instituição, esse grupo aí, ele se torna muito importante até no Império também, que é o Senado ou o Conselho de Anciãos. Pelo nome você percebe que é um grupo de pessoas mais velhas, né, de cidadãos mais velhos romanos. Basicamente composto aqui pelos patrícios, tá? Aqui, o que acontecia? Durante a monarquia, o Senado, ele auxiliava ao rei sobre as decisões da cidade, né? Então, qual era a função deles? Que eram apenas os patrícios nesse momento. Qual era a função deles? Auxiliava os reis na tomada de decisões, tá? E aí, galera, ele compunha também um governo durante a monarquia. Logo em seguida, tu tens a Assembleia Curial ou simplesmente Cúria. O que era a Cúria nesse momento? Era o grupo de todos os cidadãos, tá? Todos os cidadãos romanos em idade militar. Lembrando que nesse caso aqui, quem tinha direito eram somente os patrícios. Então, quem tinha o poder aqui, o direito de participar dessa Assembleia para votar as leis, eram somente os patrícios. Os plebeus ficavam de fora aqui nesse momento na monarquia, tá bom? E aí o que acontece? Diz a história que Roma foi governada por 7 reis, né? Esses 7 reis aí governaram de acordo com as suas vontades, e quando esses reis não estavam mais agradando os patrícios nem o Senado, tá? Eles acabaram sendo tirados. E aí, o que foi que aconteceu? Em 509 a.C., os patrícios derrubam o último rei, Tarquínio o Soberbo, que tinha origem etrusca, né? Um dos povos formadores de Roma, tá? E implantaram definitivamente uma república. Deram o poder para o Senado, tá bom? E aí os patrícios assumem o poder mais uma vez aqui, tá? Bora lá. E aí, de 509 até 27 a.C., a gente trabalha a república em Roma, tá? Olha aí, pessoal, tem algumas características importantes aí que a gente deve perceber aqui sobre esse período. Como, por exemplo, o domínio dos patrícios, né? O Senado, digamos assim, representava a força dos patrícios, tá?
A expansão política e territorial foi característica desse momento, né? Eles se expandiram, né? Saíram da cidade de Roma e foram conquistando territórios aí ao redor, foram crescendo, 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 e aí você tem um fortalecimento aí de Roma nesse momento, tá? Além disso, foi marcado pelos conflitos internos entre patrícios e plebeus, além dos conflitos externos por conta dessa expansão territorial, beleza? Olha, e aí, como eu disse para vocês, o Senado ganhou bastante poder naquele momento, quando os patrícios deram o golpe no último rei de Roma, tá? Então, aqui se torna justamente uma instituição mais importante da República, porque era o Senado quem diria aqui quem iria governar, quem iria assumir cargos políticos nesse momento, ou seja, o Senado se torna a instituição mais importante desse período, tá? O Senado continua aqui sendo a grande instituição dos romanos, aquele conselho de anciãos, ok? Olha, e aí o Senado ajudava a administrar a República, a colocar os cargos públicos, como eu falei para vocês, tá? Inicialmente, assim como aconteceu lá na monarquia, era formada apenas pelos patrícios, porém, os plebeus, olha aqui, ó, as lutas dos plebeus eram pelos direitos políticos. Os plebeus, depois de lutas de resistência, depois de revoltas, eles conseguem também ter o direito de participar desse Senado, tá? Olha aí, ó. Além disso, além do Senado, você tem, digamos assim, um quadro, tá? Todo um conjunto administrativo aqui em Roma, tá bom? Começando aqui pelos cônsules, que eram eleitos, tá? Anualmente entre os cidadãos. Esses cônsules tinham a função de administrar a cidade, é como se fosse um poder executivo aqui, né? É como se fossem dois governantes de Roma. Em períodos de guerra, o que acontecia aí, galera? Um cônsul administrava a sociedade e o outro administrava o exército romano, tá bom? Mas além dos cônsules, você tem outros quadros aí, outros cargos políticos, né? Outros magistrados também que compunham o governo de Roma aqui na República. Lembrando que, na sua essência, esses magistrados, né, que a gente chama magistrados, que são as pessoas públicas, as pessoas políticas, aí, com plenos poderes políticos, eram compostos somente pelos patrícios. Mas com as lutas plebeias, os plebeus conquistaram também o direito de participar desse governo. Bora lá ver? Então, pessoal, antes disso, o ditador, só para terminar aqui essa parte, o ditador ele era colocado apenas em época de crise. Por exemplo, quando tivesse uma guerra, ou então uma revolta social em Roma, desses dois cônsules, um era escolhido como ditador para comandar, certo? E para conter essa crise, para conter essa guerra aí, ok? Bora lá. Foi o que aconteceu lá no final da República, onde foram nomeados aí, subiram ao poder, dois ditadores que a gente vai ver aqui, tá bom? E aí você tem as magistraturas, pessoal, como está aí no livro de vocês, que eram cargos políticos aqui na sociedade de Roma. Tu tinha os questores, os edis, os pretores, censores, pontífice máximo. Esses são os principais magistrados, né? As principais magistraturas aqui que ajudavam a governar Roma. Olha os questores, eles eram tesoureiros, né, responsáveis pela administração de Roma, administravam os gastos, a arrecadação de impostos também, tá? Os edis, eles eram encarregados de cuidar da infraestrutura, né, das obras públicas, sendo responsáveis pela construção de estradas, de edifícios, tá bom? Isso compõe a República Romana. Os pretores eram responsáveis pela aplicação das leis, ok? Responsáveis por fazer com que a lei se cumprisse em Roma, tá bom? Os censores efetuavam o recenseamento, ou seja, contavam a população romana. Eram aqueles que tinham justamente o controle dos dados em Roma, né? Com a população, né? Se tem alimento para todo mundo, enfim. A contagem da população aqui era feita pelos censores, tá? O pontífice máximo era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas. Ou seja, aqui você tem um cargo religioso, político e religioso também, ok? Então, pessoal, aqui tudo era, digamos, administrado pelo Senado, tá bom? Controlado pelo Senado e compunha justamente o governo de uma república, no caso aqui a República Romana, ok? Bora lá, pessoal? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, a República ela ficou marcada pela expansão territorial romana, tá? Pelo domínio dos patrícios, pelo conflito entre plebeus e patrícios, mas também por guerras externas. E uma das principais aqui foram as chamadas Guerras Púnicas, galera, que aconteceu de 264 a.C. até 146 a.C. O que foram essas Guerras Púnicas? Como vocês estão vendo aqui o mapa do Mar Mediterrâneo, né, do território no entorno do Mar Mediterrâneo,
Essas guerras foram justamente conflito entre os cartagineses, realmente, e os romanos. Os cartagineses, tá, que se localizavam aqui em Cartago, ao norte da África, tá, era justamente um ponto estratégico em que os romanos, durante a sua expansão, queriam dominar, e assim, dominando Cartago, eles dominavam também todos os seus territórios, todas as suas colônias. Seria um ponto inicial aqui para que Roma, tá, conseguisse obter o controle de toda a região do mar Mediterrâneo. Olha aqui Roma, olha aqui a Península Itálica, né? Lembra da botinha que eu sempre falo aí nas nossas aulas? Tá? A partir daqui da região central do mar, da Península Itálica, os romanos começaram a crescer, expandindo, tá? Conseguindo escravos, conseguindo territórios, e faltava justamente para dominar o Mediterrâneo, conquistar Cartago. Mas não foi tão fácil não, olha aí, ó. De 264 a 146 foram mais de 100 anos de guerra aqui nesse momento. Tá bom? Vamos lá, galera. Por que púnicas, né? Porque os cartagineses eram chamados de punis, que na linguagem daquela época significava fenício. Era uma colônia fenícia que se tornou justamente um grande território poderoso. Tá bom? Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Ó. Disputa pelo domínio da região do Mediterrâneo. Houve 3 conflitos, basicamente, principais. O primeiro conflito se deu em água, tá? Houve uma vitória dos romanos e a conquista da ilha da Sicília, tá? Aquela ilha bem ao sul da Península Itálica, tá? O segundo conflito, os cartagineses venceram a batalha, por quê? Porque durante o segundo conflito, os plebeus se negaram a ir para a guerra, né? Eles acabaram, digamos, cruzando os braços e deixando os romanos, os patrícios aí à mercê dos cartagineses. Tá? Mas, no terceiro conflito, os plebeus conseguiram algumas de suas conquistas e voltaram a compor o exército e assim derrotaram os cartagineses. E aí você tem a vitória romana em 146 a.C. Com essa vitória aconteceu algumas consequências aí, como, por exemplo, meninos, a expansão romana de todo o norte da África, daquele mapa que eu mostrei para vocês, e também da Península Ibérica. Tudo que pertencia aos cartagineses agora pertence aos romanos. Tá bom? Além disso, dessa expansão, há o aumento do número de escravos prisioneiros de guerra, né? Vamos lembrar lá que a escravidão poderia ser por dívidas ou por prisioneiro de guerra. Nesse caso aqui, aumentou o número de escravos de guerra aqui, tá? Porém, galera, como se tem muitos desses escravos chegaram em Roma para trabalhar, muitos trabalhadores camponeses acabaram sofrendo prejuízo com isso, né? Porque no lugar deles foram colocados os escravos. E, por conta disso, uma consequência que aconteceu, mesmo com a vitória romana sobre os cartagineses, foi o aumento da pobreza em Roma. O aumento do número de pessoas pobres, a escassez de alimento aqui, porque aumentou-se o número de escravos e os pequenos trabalhadores aí acabaram se sentindo prejudicados e acabou acontecendo que eles foram para os campos, né? Aconteceu uma saída da cidade para os campos, para as grandes propriedades aí. Tá bom? Vamos lá, galera. E aí, galera, uma outra característica que a gente vai trabalhar agora seria esse conflito entre patrícios e plebeus. Por quê? Por falta de direito político para os plebeus. Os plebeus se sentiram prejudicados. Eles perceberam que eles tinham uma grande importância para os romanos, para Roma e para os seus domínios, porque eles eram a base do exército. Tá? Ele era em maior número e toda vez que se tinha guerra de expansão, ou então defesa do território, os plebeus eram convocados. Só que eles eram convocados, digamos assim, obrigatoriamente. Por quê? Porque eles não recebiam nenhum tipo de pagamento nesse momento. Tá? Quando eles voltavam, e se voltavam vivos da guerra, continuavam na mesma miséria, continuavam na mesma situação precária. E eles não tinham direito de decidir e nem de representar o seu grupo perante a República Romana. Então, por causa dessa falta de direitos políticos, acontecem críticas, olha aí, ó, aos patrícios, ao domínio dos patrícios, e também críticas ao Senado, porque o Senado, de certa forma, administrava para os privilegiados. E nesse caso eram os patrícios e não os plebeus. Tá bom? Isso causou uma certa revolta aí entre eles. Ok? E aí, galera, surgiram as revoltas plebeias, né? As resistências dos plebeus ao domínio dos patrícios. Tá? E aí uma das principais que a gente evidencia aqui, está até no livro de vocês, é a revolta do Monte Sagrado, de 494 a.C. O que foi que aconteceu? Simplesmente os plebeus largaram as armas, né? Não quiseram mais participar do exército, não quiseram mais servir ao Senado, né? Aos patrícios, e fugiram para uma região montanhosa lá, conhecida como Monte Sagrado, e lá
eles pretendiam formar uma comunidade, uma cidade, e ali exercer o seu poder político e ali governar aquela comunidade dos plebeus. Tá? E lá do Monte Sagrado, eles estavam se organizando, pessoal, para voltar e atacar também o Senado em Roma. Os patrícios com o Senado aí receosos desse ataque dos plebeus, com medo de sofrer um golpe aí por parte desse grupo, acabaram cedendo seus direitos, tá? Querendo que eles voltassem também para Roma, voltassem lá do Monte Sagrado, tá bom? E aí, por conta dessa pressão, eles conquistaram o direito de participar do Senado com um cargo, né? Aqui você tem um cargo, o chamado tribuno da plebe. Era eleito justamente representante dos plebeus, tá? Para decidir, né? Para debater a política lá perante a estrutura republicana, que antes era somente dos patrícios, tá? Mas veja bem aqui. Inicialmente, esses plebeus representavam os mais ricos, né? Quer dizer que a pobreza ainda continuava algumas diferenças sociais aí em Roma, tá bom? A gente vai ver, nós vamos ver aí com o passar do assunto, o que foi que isso ocasionou também, tá bom? Olha aí, galera, então a gente vai ficar por aqui, nas conquistas plebeias, tá? A professora Milena, ela vai continuar com vocês na próxima aula, tá? Ela vai falar um pouco sobre a lei das 12 tábuas, a lei Canuleia, a lei Licínia. Depois de vários conflitos, né, que se teve entre plebeus e patrícios, eles conseguem grandes conquistas, né, leis que acabavam beneficiando eles aí, tá bom? Mas a gente deixa isso daí para a próxima aula, beleza, galera? Então, pessoal, hoje nós trabalhamos aí o conteúdo referente às páginas 33 até a página 37. Então, galera, o que vocês vão fazer agora? Vocês podem pegar o livro de vocês e já irem resolvendo o que tem de exercício aí até a página 37, tá bom? Próxima aula, a professora Milena conclui o nosso conteúdo, tá? E aí a gente fecha o nosso capítulo com vocês, beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí nossa aula, ok? Se vocês gostaram, deixa um like aí no vídeo e a gente se encontra numa próxima aí, tá bom? Tchau, tchau, galera!